Olá, internautas. Meu nome é Marcelo Holanda, sou professor de História. Nós vamos ver na aula de hoje uma breve abordagem sobre o rock and roll e o contexto histórico no qual ele está inserido, principalmente nos anos 50 e anos 60 nos Estados Unidos e na Europa. A gente entende historicamente o rock no seu nascimento como um ritmo que é uma espécie de voz da juventude norte-americana, da juventude europeia e da juventude da América Latina contra principalmente o que acontecia no mundo, no que a gente entende como Guerra Fria. O rock and roll é, portanto, a voz desse conjunto de jovens, é a voz dessas pessoas que queriam ir às ruas, que queriam gritar sobre as suas insatisfações a respeito do mundo daquela época. É um mundo que surge basicamente no contexto do pós-guerra, aqui no Ocidente, onde a gente tem um movimento clássico para a história geral, que é a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria é um movimento basicamente bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, que vai de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, quando se extingue a União Soviética, em que a gente tem uma disputa de poder com os Estados Unidos, o Ocidente representando a força do capitalismo e o Oriente, com a União Soviética, representando o que a gente chama de socialismo. Eles disputavam áreas de influência e a gente chama Guerra Fria justamente porque não houve um atrito, uma disputa militar entre essas duas grandes potências. A gente tem, em paralelo a tudo isso, o que a gente chama de baby boom, o surto de nascimento de bebês durante a guerra e no pós-guerra, o chamado também American Way of Life, que é essa imagem que foi espalhada por toda a mídia ocidental de que o estilo de vida norte-americano era o grande estilo a ser seguido, o cinema ele tem uma força muito grande de tudo isso, representando a cultura, a imagem dos Estados Unidos como sendo superior à cultura soviética, à cultura socialista. E a gente tem também um período dos anos 50 chamado de macartismo, onde o senador norte-americano Joseph McCarthy inicia o que a gente chama de caça às bruxas e a perseguição de todos aqueles que simbolizassem algo de socialista, do grande astro inglês Charlie Chaplin, que foi perseguido pelo governo norte-americano, tendo que ser retirado dos Estados Unidos e voltar a viver na Europa. É nesse contexto que nasce o rock and roll, esse ritmo que é a cara do Ocidente, é responsável pela maior revolução cultural, social que se viu no século XX. Ele nasce nos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, e é, na verdade, uma mistura de vários ritmos que já havia naquele país. A gente destaca o blues, o soul, o country, o gospel também, o rhythm and blues, e esses elementos do final dos anos 40 e início dos anos 50, eles vão ser liquidificados por uma série de artistas e vão fazer nascer esse ritmo que é a cara do século XX, que é a cara da juventude ocidental. A gente destacaria como primeiros artistas desse gênero o Bill Haley e os seus Cometas, ou Bill Haley and His Comets, que eles gravam uma série de clássicos, né? See You Later, Alligator é um deles. A gente pode falar também do grande Chuck Berry, tá? O Chuck Berry lá, para quem assistiu o De Volta para o Futuro, onde ele é parafraseado pelos personagens, tem lá o Marvin Berry, que seria o primo do Chuck Berry, e a gente tem como um grande clássico do artista Johnny B. Good. Tem um maluco do Little Richard, extremamente performático, com músicas como Tutti Frutti, Lucille, todos artistas desse período inicial. Carl Perkins, ídolo de uma série de outros que vinham depois, autor da celebrizada depois por Elvis Presley, Boots with Shoes. Um outro maluco beleza, Jerry Lee Lewis, que costumava ao final dos seus shows tocar fogo no seu piano. A Great Balls of Fire, o seu grande clássico, ele foi perseguido na sociedade americana na época porque casou com a sua prima em segundo grau, ele já com quase 30 anos, ela ainda com 14. Destaca-se ainda Buddy Holly, Ritchie Valens, o cara lá do La Bamba, que morre num acidente junto com Buddy Holly, tem Fats Domino, Ed Crocan, o maluco do Johnny Cash, mas, sem dúvida alguma, por uma série de motivos, a grande estrela, a grande figura desse movimento nos anos 50 é Elvis Presley, que vai receber rapidamente o título de Rei de Rock. O Rei do Rock, esse cara ele vai juntar em torno de si
uma série de elementos que vão fazer com que a mídia se aproveite dele e transforme ele no líder, no símbolo máximo desse movimento. Era um cara que era indiscutivelmente muito bonito, que tinha uma capacidade artística que se destacava dos demais, embora ele não fosse compositor, mas ele era um intérprete muito bom. E essa capacidade dele de interpretação, aliada com uma imagem do branco, que na frase clássica, do branco que cantava como negro, e de uma sensualidade natural que ele tinha, ele foi usado como uma espécie de espelho, como uma espécie de choque, e era como, parafraseando o grande John Lennon, era o que a juventude da época queria. O John Lennon disse que antes de Elvis não existia nada. Quando ele vê Elvis Presley pela primeira vez no cinema, ele percebe aquilo como sendo algo que ele queria para si. E aí, indiscutivelmente, a grande figura, ele tem aí um número de hits, uma quantidade imensa de hits, e a sua capacidade vocal, com a sua sensualidade inata, que vão fazer dele o rei do rock. Ainda hoje em dia, é o maior recordista de número 1 do mundo, vendeu algo em torno de 2 bilhões de discos em todo o planeta. Pra vocês terem uma ideia, tem algo em torno de 7 bilhões, o cara vendeu 2 bilhões, aí praticamente 1/3 das pessoas no mundo tem um disco de Elvis Presley, é das figuras da música, talvez a mais conhecida no planeta. Nos anos seguintes, nos anos 60, a Guerra Fria ela passa por um processo, digamos assim, de maior violência. Em 1961, a cidade de Berlim ela é dividida ao meio, a construção do famoso Muro de Berlim, do lado ocidental sobre a influência dos Estados Unidos e do lado oriental sobre a influência da União Soviética. O Muro de Berlim simboliza o recrudescimento, a força maior da Guerra Fria. Tá? A gente vai ter também, no início dos anos 60, a corrida espacial. Os soviéticos vão se vangloriar muito de, ainda em 61, Yuri Gagarin ter sido o primeiro indivíduo, o primeiro ser humano a ser mandado para o espaço. Antes disso, os russos também tinham enviado a cachorrinha Laika. E em 1969, os norte-americanos chegam à Lua pela primeira vez. A corrida espacial é também um outro grande símbolo dessa disputa. A gente vai ter o cinema com o grande personagem, o clássico personagem do James Bond, 007. Mas, sem dúvida alguma, o evento principal para os anos 60 na Guerra Fria, que vai ser utilizado pela juventude como objeto de contestação, é a Guerra do Vietnã. E aí a gente vai ter também uma segunda geração de artistas do rock que vão agora, com um contexto mais politizado, se levantar contra todo esse movimento. Um grande símbolo desse espaço é o Bob Dylan, um cara que é menos rock, é mais folk, mas ele vai servir de influência para outros grandes roqueiros e é um cara extremamente politizado, extremamente inteligente, é considerado o maior poeta dessa época e nas suas letras ele vai estar constantemente criticando aí a Guerra do Vietnã. Um outro pessoal que é clássico nesse processo é sem dúvida alguma o The Doors, uma banda californiana que surgiu em 1965, uma banda de rock e blues liderada por Jim Morrison, mas que contava aí com Ray Manzarek, Robbie Krieger, John Densmore, e essa galera vai ser também uma das bandas que vai criticar com maior força a Guerra do Vietnã, músicas como The War is Over, Light My Fire um pouco menos, Uncle No Soldier, que vão ser inclusive censuradas de tocar nas rádios norte-americanas. The Doors é de fato um dos canalizadores nos Estados Unidos da luta da guerra contra toda essa situação que estava acontecendo no Vietnã. Lá na Inglaterra, a gente tem os Rolling Stones. Em 1965, a banda liderada por Mick Jagger grava a clássica Satisfaction, né, que deixa clara que a juventude da época não estava satisfeita com o que estava acontecendo no mundo e ela vai virar uma espécie de hino para os norte-americanos que estavam sendo enviados para o Vietnã com maior força a partir principalmente do ano de 65. Uma outra banda norte-americana, Creedence Clearwater Revival, é uma banda também de Los Angeles e que vai misturar aí o country com o soul, com o blues, mas também muito rock. E é uma banda que vai estar constantemente criticando a Guerra do Vietnã, o governo norte-americano, a forma, inclusive, como o governo norte-americano recrutava os jovens para irem à Guerra do Vietnã. Ele deixa claro em letras como na música Fortunate Song que os filhos dos ricos americanos, os brancos, eles eram
muito menos recrutados do que os pobres, do que os de origem latina, do que os de origem afrodescendente lá dos Estados Unidos, e eles vão deixar muito claro a sua insatisfação também contra a Guerra do Vietnã. Mas, se a gente pode comparar os anos 50 a Elvis Presley, a gente traz para os anos 60 a clássica formação do quarteto de Liverpool, os Beatles, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney, esses caras que começam a partir de 1962, gravam de 62 até 64 um rock que a gente chama de um rock mais bem comportado, é aquela fase clássica em que eles estão de terninho, cabelinho, parece que botou uma cuia para quem é de fora, uma espécie de chapéu, corta aquele negócio, parece que os índios tupi aqui do Brasil, mas que a partir de 65 a banda vai acordar para o que está acontecendo no mundo, principalmente seus dois maiores compositores, John Lennon e Paul McCartney, e a banda dá uma virada. Se fosse alguns artistas iriam dizer que foi de 360 graus, mas o professor Elias vai me recriminar, na verdade é 180 graus. Os Beatles deixam de ser aquela banda comportada e passa a ser uma espécie de líder desse movimento de contracultura. Tá? A gente tem aí na imagem a contracapa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 67, que é considerado, além de ser o maior disco da história do rock and roll, é o grande símbolo da politização dos artistas no que dizia respeito a tudo que estava acontecendo no mundo. Até 64, os Beatles eles eram proibidos pelo seu empresário Brian Epstein de dar declarações politizadas, de responder a perguntas que diziam respeito à Guerra Fria, ao Muro de Berlim, à Guerra do Vietnã. E a partir de 65, principalmente John Lennon e depois os outros três vão a reboque, eles decidem dar a sua própria opinião, decidem se posicionar a respeito disso, e a partir daí a banda segue como um esteio, como um líder nesse movimento de contracultura, que a gente vai chamar depois de movimento hippie, ou de paz e amor, peace and love, né? Criticando a Guerra do Vietnã, fazendo campanha clara contra o não recrutamento, pela não violência. A partir de 65, os Beatles vão de fato ser essa voz da juventude. O disco, como eu já falei, Sgt. Pepper's é o início desse processo, e a gente vai ter, além desse disco, a música All You Need Is Love de 68, onde eles gravam o primeiro clipe a ser transmitido via satélite para todo mundo, e eles vão dar uma mensagem pacifista, né? O que o mundo precisa é de amor. A gente tem Lucy and the Sky with Diamonds, que vai virar uma espécie de hino hippie, onde se entende que a música faz uma alusão ao uso das drogas, com o LSD. Uma outra canção do John Lennon, que é Revolution, ele vai falar do que seria essa revolução da juventude. Paul McCartney, em 68, no álbum branco, grava Blackbird, que é uma música que vai fazer uma menção à questão racial e social dos Estados Unidos em 68, ao assassinato do pastor norte-americano Martin Luther King na cidade de Memphis. Esse cara ele era um cara que lutava veementemente pela igualdade racial nos Estados Unidos, e por isso mesmo, por essa luta, ele foi assassinado na cidade de Memphis. Até o próprio Elvis Presley, que era acusado à época de ser um artista alienado, que não se posicionava politicamente, por ser de Memphis talvez, grava uma série de músicas pela liberdade social, pela liberdade racial, em lembrança e em memória ao Martin Luther King. A gente pode citar aqui If I Can Dream, a gente pode citar aqui In The Ghetto. Portanto, até artistas que teoricamente não eram envolvidos politicamente dão sua voz, dão a sua mensagem, e o rock and roll vai sendo realmente andando de mãos dadas com todo esse movimento de contestação ao que estava acontecendo nos anos 60. Aí nós temos uma outra imagem dos Beatles em alguns idiomas, pedindo por amor ao invés de guerra, né? A frase clássica do John Lennon, né? Faça amor, não faça guerra, vai virar uma espécie de condução de tudo aquilo que a gente vai ter. Inclusive, após a separação dos Beatles, nos anos 70, o John Lennon vai continuar com uma postura política muito forte. Ele vai se transferir de Londres para Nova York, e em Nova York vai utilizar um discurso extremamente pacifista, tá? Na sua luta pela paz, vai ser perseguido por conta disso pelo governo norte-americano. Em maio de 68, o rock and roll vai
também servir de hino para todas as manifestações que vão estar acontecendo em Paris, manifestações por igualdade de sexo, movimento feminista, justiça social, muito parecido com o que está acontecendo, com o que acontece agora no Brasil, no mês de junho, durante a Copa das Confederações, onde o povo brasileiro vai às ruas em luta de uma pauta vastíssima, mas que a gente percebe muito justas na luta pela igualdade social. Imagens que a gente percebe do maio de 68 em Paris e o grande fecho da década de 60, sem dúvida alguma, o Festival de Woodstock, que acontece e se dispõe a ser um festival onde 3 dias só se cantaria o amor e a paz, se apresentam figuras como Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Creedence, Joan Baez, que estava grávida e, à época, seu esposo estava preso porque se negou a servir na Guerra do Vietnã, John Sebastian. O Festival de Woodstock é o grande símbolo em 69 dessa década extremamente turbulenta, onde a juventude vai à rua, onde a juventude ouve o rock and roll como a grande música a ser seguida e a ser cantada nas passeatas, nas mobilizações. Eu agradeço a vocês, espero que tenha sido uma aula extremamente esclarecedora.